Queridos, na próxima sexta-feira à noite nós vamos celebrar o Natal mais uma vez. Talvez você já esteja pensando aí nos preparativos para a confraternização tão aguardada com as pessoas que você ama. Algumas dessas pessoas, quem sabe, você não veja há algum tempo. Esse é um cenário que se tornou comum para nós nos últimos tempos por conta da pandemia. Nós fomos impedidos de celebrar datas tão festivas ao lado de pessoas que amamos, porque a pandemia nos privou um pouco disso. Mas agora, vivendo, graças a Deus, um momento mais leve, melhor, o nosso coração se alegra com essa possibilidade. Talvez você esteja aí nesse domingo já pensando nas coisas que vai preparar, nos presentes que quer comprar, no momento e no local em que você vai estar reunido com as pessoas que você mais ama. Mas o que eu desejo hoje, nesse domingo, falar com você, aproveitando a chegada dessa data tão especial para a maioria de nós e com certeza muito importante para todos os cristãos ao redor do mundo, é que você e eu precisamos constantemente lembrar o nosso coração do que o Natal é de fato. É por isso que hoje, excepcionalmente, a gente interrompe a nossa série de exposições bíblicas baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios para falarmos nesse domingo de véspera de Natal sobre o Natal. Qual é a verdadeira história do Natal e qual é a importância de fato disso para nós? Como você sabe, muitos se reúnem com as suas famílias e desfrutam de um tempo maravilhoso à mesa. Excelente conversa, boa comida, alegria, troca de presentes, demonstração de amor, e isso é de fato maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de falar aqui algumas vezes como que carrego na memória lembranças da minha infância, da minha adolescência, de reuniões familiares assim, cercados por avós, tios, primos, todos confraternizando e celebrando o Natal juntos em família. Outras pessoas veem no Natal aquela oportunidade para renovarem o guarda-roupa, ou então renovarem as dívidas do cartão de crédito para o novo ano que se inicia, uma vez que é um período em que muita gente acaba comprando exageradamente, mais do que necessita, talvez acima do que pode também fazer, mas a publicidade fica tão convidativa nesse tempo e as pessoas vão então gastando um pouco mais, entendendo que esse é o período do ano apropriado para isso. Mas o Natal não é sobre confraternizações familiares apenas. O Natal não é sobre os presentes que compramos para dar ou que compramos para nós mesmos. O Natal também não é a respeito das dívidas que acabamos fazendo. O Natal não é nem primeiramente sobre você ou sobre mim, mas o Natal é, nós sabemos, sobre Jesus. Mas não é apenas sobre o nascimento de Jesus, mas principalmente sobre o propósito que o fez vir nascer neste mundo e o impacto dessa verdade, o impacto desse acontecimento, desse evento histórico na minha vida e na sua vida. Portanto, eu quero convidar você a ler nessa manhã comigo um dos trechos mais lindos da Bíblia quando o tema é Natal. Eu te convido a ler em sua Bíblia, ou caso prefira, acompanhar o texto que será projetado aí na sua tela, para que você acompanhe a leitura juntamente comigo, do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 20. Olha o que diz a Bíblia no registro desse médico que foi Lucas, que era parte da comitiva apostólica do apóstolo Paulo, e que foi um historiador também, que registrou um evangelho que leva o seu nome, como leremos agora, e também um livro da história do início da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, também em nossa Bíblia. Veja como Lucas descreve essa ocorrência do Natal. Diz assim a partir do verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de os verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Queridos, que texto maravilhoso! Esse é um daqueles textos da Bíblia cheios de beleza. Veja, no meio do cotidiano daqueles pastores que todas as noites cuidavam do rebanho nos campos, um trabalho aparentemente monótono, sem grandes emoções, um trabalho de vigília noturna de um rebanho que teria que descansar durante a noite, no meio de um trabalho absolutamente comum, de uma noite corriqueira de suas rotinas, uma visão majestosa, uma visão cheia de glória foi concedida a esses homens. Olha como Lucas descreve isso. A cena que é pintada para nós aqui na Bíblia, ele fala da aparição de um anjo. Ele fala não apenas da visão de um ser angelical, mas ele fala também de uma glória tão resplandecente, mas tão resplandecente, vinda não do anjo, mas vinda do próprio Deus, e que rodeava aqueles pastores, tornando a noite em dia, que eles ficaram, diz o texto, aterrorizados, amedrontados com aquele fenômeno. E para completar a cena magnífica, eles contemplam um coro angelical entoando louvores a Deus. Vozes e mais vozes declarando que o louvor e a glória pertencem a Deus e que deve ser derramada paz sobre os homens a quem Deus concede a sua graça, o seu favor. Tudo isso bem diante dos olhos daqueles simples pastores numa noite até então comum para eles. E qual é a notícia que aquele anjo veio lhes trazer? Você leu no texto comigo? Enquanto eles estão amedrontados com a cena que vislumbram, que contemplam, o anjo diz a eles: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Olha que interessante, o anjo vê o terror tomar o coração daqueles homens, mas diz para eles: não fiquem amedrontados. O que eu estou fazendo aqui é contar a mais maravilhosa notícia, motivo de grande alegria, não apenas para vocês, mas para todo o povo, para toda a gente, para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade conhecida como a cidade do rei Davi, nasceu o Salvador de vocês, nasceu o Cristo. E quando o anjo menciona essa palavra Cristo, logo na memória e no coração daqueles pastores vem toda a lembrança da esperança que por gerações eles carregavam, de que Deus levantaria o seu ungido, o seu Messias, o seu Cristo, para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo em triunfo, para restaurar o seu povo. E agora esses simples pastores no campo, veem um anjo dizendo: este dia chegou. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, nasceu o Cristo, que é o Senhor, que é o Rei, que é aquele que governa e governará a vida de vocês. Queridos, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus, foi anunciada num cenário cheio de glória, cheio de beleza e cheio de luz, porque ela significava a manifestação da glória de Deus num mundo distante do Deus Criador. Sabe por que aqueles pastores contemplaram tanta glória celestial? Porque a proclamação dava conta de uma notícia magnífica.
a de que a glória de Deus viria brilhar neste mundo distante do Criador, neste mundo que decidiu virar de costas para o Deus Criador e fazer da sua própria caminhada, a sua vida, a sua própria maneira. Mas agora a glória celestial brilhava. A vinda do Salvador foi anunciada num cenário cheio de glória, de beleza e de luz, porque significava que a beleza da graça de Deus, a beleza do amor de Deus para homens e mulheres que viviam mergulhados na feiura do pecado. Agora, a vinda de Cristo anunciava aos homens a graça. A vinda de Cristo anunciava aos homens o perdão, a vinda de Cristo anunciava aos homens a reconciliação, a vinda de Cristo anunciava aos homens o amor e o favor de um Deus que decidiu não tratar a humanidade em conformidade com os seus pecados, mas com favor, com amor, com misericórdia. É por isso que eles contemplaram tanta beleza, porque era o impacto da chegada da beleza dessa notícia com a feiura de um mundo adormecido em seu próprio pecado. E significava ainda a luz de Deus. Por isso que aquele cenário foi tão iluminado ao redor dos pastores, porque significava a luz de Deus dissipando a densa escuridão que cercava a humanidade. Tateando no escuro em busca de um Salvador, eis que o Salvador havia chegado. A boa notícia, trazida pelo anjo, era ainda uma declaração poderosa ao mundo inteiro. O que essa declaração dizia? Deus não está indiferente a nós. Deus não está indiferente ao mundo que Ele criou. Deus não é indiferente à humanidade que Ele criou, embora essa humanidade tenha dado de ombros para Ele. Deus se importa. Deus se importou. E Deus se importou tanto que Ele se envolveu em nossa história. Envolveu-se em nossa história ao ponto de vir ao nosso mundo na pessoa de seu Filho para nos salvar. É por isso que o anjo diz aos pastores no campo: hoje lhes nasceu o Salvador. Hoje lhes nasceu aquele que é a única esperança de salvação que vocês podem ter diante da vida. Hoje lhes nasceu o Salvador. Queridos, o Natal nos lembra de algo fantástico. O Natal nos diz que o Deus apresentado pela Bíblia não é uma divindade indiferente nem inacessível. O Deus apresentado nas Escrituras, o Deus revelado na face de Cristo, não é um Deus que não se pode acessar, não é um Deus que dá de ombros para a nossa realidade. Não é um Deus incapaz de se sensibilizar com a nossa condição, de exercer graça e de exercer misericórdia. Não, o Deus apresentado pela Bíblia não é uma força impessoal. Não é pura energia, puro poder, porém sem nenhuma pessoalidade. Não, a Bíblia diz, e o Natal reforça essa mensagem: Deus em Cristo veio ao mundo. Deus em Cristo entrou na história humana, num tempo específico, num espaço geográfico específico. Deus em Cristo se relacionou com uma cultura, falou uma língua local, se vestiu como as demais pessoas daquele tempo. Queridos, essa é a síntese do Natal. Ouça isso com atenção. Deus, através de Jesus Cristo, entra na sua história, entra na minha história e se permite viver conosco. E mais do que viver com a gente, Ele nos oferece assim a possibilidade de uma vida nova com Ele. A vinda do Salvador, a chegada de Cristo, a proclamação desse dia, anuncia também a chegada da possibilidade de uma nova vida para você e para mim com Cristo, que é o Salvador. Há um texto lindo que fala sobre isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versos 22 e 23, veja o que diz a Bíblia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o nosso Deus Emanuel. Jesus é Deus conosco.
Jesus é o Deus que esvaziou-se de sua glória divina, desceu do seu trono celestial e veio nascer no ventre de Maria, viver humildemente entre os homens, viver a vida obediente a Deus que você e eu nunca conseguimos viver e nos oferecer as virtudes, os méritos da sua vida de perfeita obediência e assumir em nosso lugar a condenação que os nossos pecados mereciam. É por isso que o anjo anunciou: hoje nasceu aquele que é o Salvador, aquele que viverá para salvar vocês da condenação perpétua. O Natal, portanto, queridos, não é apenas a celebração do nascimento de Jesus, mas é também a celebração do nosso novo nascimento para a nova vida que Jesus, que veio a esse mundo, tornou possível a nós. Jesus tornou essa vida possível. Concluindo, mais alguns dias e nós estaremos na noite do Natal. E eu sei, esse pode ser apenas mais um Natal na sua vida. Talvez um Natal marcado por consumo. Talvez você olhe, contraste com outros anos e pense: bem, nesse ano eu pude gastar mais. Talvez, pelo contrário, você olhe em contraste com os outros anos e diga: bem, nesse Natal eu estou consumindo menos, porque eu estou em menos condição de gastos, de despesas. Mas esse pode ser mais um Natal de consumo, mais um Natal de muita comida, mais um Natal de muitos eventos sociais, de muitos encontros familiares, de muitos abraços, de muitas trocas de presentes e de boas palavras. Mas esse Natal não precisa ser apenas isso para você. Esse Natal pode ser marcado por um novo tempo na sua vida. Esse Natal pode ser marcado por um novo momento, uma nova estação na sua vida. Talvez você já esteja experimentando a nova vida com Jesus há algum tempo. Você é alguém que diz acerca da sua vida: bem, eu sou um convertido, eu ouvi o Evangelho, eu crio no Evangelho, eu rendi a minha vida a Cristo como Senhor e Salvador, eu me batizei, eu faço parte da igreja. Mas pode ser que, ainda que experimentando dessa nova vida que foi oferecida por Jesus a você, você vem deixando de lado a reflexão sobre os impactos e os efeitos disso na sua vida cotidiana. O que essa verdade tão bonita e tão poderosa significa na sua vida diária? O que significa ter o Salvador ao seu lado? O que significa ter em Jesus não apenas aquele Salvador que no uso da sua memória você diz: bem, um dia ele veio e o que ele fez me alcançou e me salvou, mas não apenas isso. O que significa saber que o Salvador que veio e fez a obra de salvação por você permanece com você? O que significa pensar que o Salvador está agora ao seu lado enquanto você ouve estas minhas palavras, aí no lugar em que você se encontra? O que representa no seu cotidiano ter a glória de Deus manifesta bem diante dos seus olhos, assim como aconteceu com aqueles pastores no campo? Qual é o impacto que o vislumbre dessa glória de Deus produz em você? Deus ainda te encanta? Você ainda se percebe admirado com Deus? Essa glória de Deus que já não é mais velada, essa glória de Deus que não está escondida aos homens, mas em Jesus nós vemos o brilho majestoso dessa glória, dessa salvação, dessa graça e desse amor. O que enxergar isso, o que contemplar isso diariamente traz como impacto para a tua vida, para o teu coração, para o teu cotidiano, para as tuas relações, para as suas ações e para as suas reflexões. Em sua vida, você experimenta e dá evidências da alegria que aqueles que receberam Jesus são capazes de provar? Em sua vida, você experimenta e dá evidências da luz, da radiante luz, ofuscante luz que aqueles que encontraram com Cristo um dia puderam contemplar? A sua vida expressa essa luz, a sua vida expressa essa alegria. Você experimenta dessa luz que dissipa qualquer escuridão na tua alma? Você experimenta essa luz que dá clareza para os seus caminhos e discernimento para o seu cotidiano? É isso que o Natal deve produzir em você hoje. Essa lembrança e esse pensamento.
Ele é mais do que presentes e confraternizações. Ele é mais do que comida e algumas canções natalinas na sua playlist. É o convite de Deus ao seu coração e ao meu, para que a gente se lembre por que o Salvador veio e o que essa majestosa vinda do Salvador representa para a sua vida hoje e para a minha vida hoje. E então pautarmos o nosso cotidiano através e a partir dessa verdade toda poderosa. Mas talvez você esteja me ouvindo hoje. Alguém que te ama muito pediu para que você assistisse essa transmissão e está aí você até agora acompanhando as minhas palavras, e quem sabe você nunca viveu assim de verdade essa realidade em sua vida. Você nunca sentiu Deus tocando você. Você nunca sentiu Deus convidando você para que Ele entre no seu mundo, para que Ele mude a sua história. E talvez ouvindo essas palavras hoje, por conta da proximidade do Natal, você sinta o seu coração mais mexido, o seu coração mais movido. Seja qual cenário você estiver, não há necessidade de que você espere até a noite de sexta-feira, a noite do Natal. Sabe por quê? Hoje, nesta manhã de domingo, ou no momento em que você ouve essa mensagem aí, onde você se encontra, pode ser Natal em sua vida. Basta que para isso a manjedoura seja o seu coração. Basta que para isso não o menino Jesus, mas o Cristo poderoso, o Rei Salvador, nasça no seu coração, ressignifique a sua história, encha a sua alma de luz, encha a sua vida de beleza, envolva a sua vida pela glória de Deus e mude por completo a maneira como você enxerga a si mesmo, o mundo e todas as demais coisas. Hoje pode ser na vida de cada um de nós um lindo e maravilhoso Natal. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que veio a esse mundo, que veio cumprir aquilo que nós não conseguiríamos jamais cumprir, que veio obedecer como nós jamais seremos capazes de obedecer, mas que veio também assumir em nosso lugar a condenação tão digna de cada um de nós. Obrigado pela obra salvadora, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio e nos ofereceu uma vida completamente nova, completamente diferente ao teu lado. E o que te pedimos nessa manhã de domingo, nesse domingo que antecede o Natal, o que te pedimos é que o Senhor possa nascer nesses corações que antes estavam anestesiados e cegados para a glória de Deus, que esta seja uma manhã de maravilhosa salvação, mas que o Senhor também possa renovar o coração daqueles que são teus discípulos e tuas discípulas, para que possamos ver não apenas a beleza do Natal, mas que possamos ver a glória do que tudo isso representa na nossa caminhada diária e aplicar essas verdades ao nosso dia a dia, hoje e para todos os dias da nossa jornada aqui, enquanto aguardamos a tua volta ou a nossa partida para o encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, esteja presente com a sua vida, esteja presente em sua casa, nesse domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e não se esqueça, no próximo domingo nós estaremos juntos aqui na Plena Rio, celebrando presencialmente ao nosso Deus, e eu espero você e os seus convidados para uma manhã muito especial. Que Deus te abençoe e fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.